A Prefeitura de Taubaté está com inscrições abertas para 3 concursos públicos. Interessados podem se inscrever e conferir o edital pelos sites da Administração Municipal e da organizadora da seleção. São 99 vagas oferecidas para candidatos que possuem ensino médio e superior. Os salários variam de R$ 1.304 a R$ 5.705 e as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de agosto. As provas para os cargos do primeiro e segundo edital estão previstas para o dia 20 de setembro. A prova para os cargos da saúde devem ser aplicadas no dia 4 de outubro. Entre 21 países, o Brasil está em penúltimo lugar em relação à valorização dos professores. Os dados são do Índice Global de Status, que avaliou profissionais de ensino de vários países. O especialista Gabriel Aquino comenta a importância desse profissional para influenciar mudanças no sistema de ensino. Acompanhe. Olá, hoje nós vamos falar sobre a valorização do professor. Nos países de primeiro mundo, como Finlândia e Coreia, estão entre as 10 maiores países de índice de qualidade de educação, nós vemos que os professores têm uma valorização e estão entre as melhores profissões dessas nações. É necessário, então, repensarmos no nosso país sobre qual valor nós temos dado para o professor. Ou seja, o governo, na sua relação de cuidado, de ensino, de proporcionar algo que possa avançar na qualidade do ensino, os próprios alunos. Nós vemos a violência que tem sido constante contra os professores. E nós vemos também o outro lado da família. A família é fundamental para ensinar os seus filhos a respeitar aqueles que formam toda a base de uma sociedade, seja na área tecnológica, seja na área de humanas, seja na área de saúde. É necessário repensarmos o papel do nosso professor. O nosso país vive um momento difícil, onde os professores têm lutado por um aumento, muitas vezes tão irrisórios no seu valor final do seu salário. É necessário repensar que a educação é muito mais que um salário. É necessário olhar o professor não apenas como aquele que forma, apenas que passa uma informação, mas aquele que traz para um país o conhecimento, a formação, as condições para um desenvolvimento e crescimento. Nós precisamos repensar um pouco mais qual o valor que, como sociedade, temos dado aos professores. E, portanto, esta é a pergunta que eu quero deixar para vocês. O que temos feito nós para valorizar os professores? O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, atende mais de 1 milhão de estudantes que sonham com o ensino superior. O programa facilita o pagamento da mensalidade de cursos em instituições privadas de ensino. O governo divulgou prazos de inscrição do FIES para o segundo semestre. Veja. O Ministério da Educação divulgou nesta semana as regras para a edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Essa etapa contará com 61.500 vagas. As inscrições começam na próxima segunda-feira e vão até o dia 6 de agosto. O MEC também divulgou o prazo para o aditamento de contratos já vigentes do FIES, que será também na próxima segunda-feira. O prazo inclui o aditamento de contratos que não foram renovados no primeiro semestre. De acordo com o edital, as inscrições para o FIES seguirão um modelo diferente das edições anteriores. Agora, os estudantes deverão se candidatar para uma seleção por meio de um sistema bem semelhante ao usado no Sisutec. As inscrições serão feitas pelo site do FIES. Segundo as novas regras, só poderão participar do processo estudantes que ainda não tenham o diploma do ensino superior, que tenham feito o Enem a partir de 2010 com nota final de pelo menos 450 pontos e que tenham renda familiar bruta per capita de até 2,5 salários mínimos. A primeira e única chamada do sistema de seleção do FIES vai ser divulgada no dia 10 de agosto, junto com a lista de espera dos candidatos não convocados. Depois, os estudantes da lista de reserva devem acompanhar as informações pelo site. Após o resultado, os alunos pré-aprovados na única chamada do FIES têm até o dia 13 de agosto para concluir o processo de contratação do financiamento. A semana começa com sol e poucas nuvens.
Neblina deve aparecer em boa parte da região nas primeiras horas do dia. Os termômetros variam entre mínima de 9 e máxima de 28 graus. Confira agora a previsão do tempo. Taubaté tem céu azul e dia ensolarado, não chove. Máxima de 28 graus. Na Serra da Mantiqueira faz frio pela manhã. Mínima de 9, máxima de 22 graus. Em Jacareí, a semana começa ensolarada, máxima de 28, mínima 17 graus. Em Cachoeira Paulista, os termômetros não passam dos 26 graus. Muito agitado com os afazeres do dia a dia? Não consegue se desligar para dormir? Pode não parecer, mas todos esses sintomas estão relacionados a um quadro da síndrome do pensamento acelerado. Saiba mais na reportagem. Você anda ansioso? Vive preocupado com as atividades do dia a dia? Tem dificuldades para dormir? Se você também sofre com esses problemas, pode estar passando pela síndrome do pensamento acelerado. Ela acaba acometendo pessoas que vivem no cotidiano, principalmente de cidades grandes, de grandes metrópoles, por conta do excesso de informação, o excesso de estímulo. A pessoa começa a se sentir massacrada pela rotina que ela está inserida, começa a achar que 24 horas num dia é pouco tempo para conseguir realizar todas as tarefas que tem que realizar. Considerada por muitos especialistas como o mal do século, junto com a depressão, o pensamento acelerado é, na verdade, um reflexo da síndrome de ansiedade, que acomete 1/4 das pessoas do mundo inteiro pelo menos uma vez. Débora de Jacareí é uma dessas e percebeu que havia algo errado quando seus amigos começaram a reagir ao seu pensamento desenfreado. Lembrava de muitas coisas, só que eu misturava fatos do presente com as minhas ideias novas, assim, geniais, entre aspas, com o passado. E os meus amigos começaram a perceber isso. Junto com o grande fluxo de ideias, Débora sofreu com insônia e falta de apetite. Ela diz que a criatividade e uma alegria excessiva também transpareciam, mas que esses também são alertas do corpo. Tudo que é demais requer um pouco de cuidado e um pouco de atenção. Ter uma alegria excessiva e às vezes também um cansaço, uma tristeza sem explicação, uma angústia. E como tratar? O psicólogo afirma que é possível conviver com a ansiedade e o pensamento acelerado, mas é preciso perceber se o nervosismo não está superando a dificuldade da situação para poder combatê-la. A gente precisa buscar o autoconhecimento para descobrir quem a gente realmente é, que é uma coisa muito mais profunda, muito mais interior do que exterior, né? A gente não vai se conhecer e se realizar acumulando o que vem de fora, né? Mas colocando toda a potencialidade de dentro para fora e colaborando aí com toda a humanidade. E depois de 4 anos de tratamento, hoje Débora se diz controlada e conta que aprender a conviver com a síndrome fica mais fácil quando há ajuda dos amigos. É importante que você encontre alguém que te ajude a dizer assim, ó, tá, então vamos colocar no papel o que você vai fazer de hoje em diante. Para quem está passando pela mesma situação, atividade física, acompanhamento profissional e boa alimentação podem combater a ansiedade. Eu descobri que se eu pudesse fazer natação, caminhar ou correr, quando eu acordasse com o coração acelerado, isso resolvia. A alimentação vai ajudar, sem dúvida, a você ter o domínio sobre as emoções. E às vezes eu pergunto para as pessoas assim, o que é mais difícil? Lidar com o apetite ou com as emoções? O momento do parto é marcante para toda mulher e uma exposição de fotos em Pindamonhangaba captura a emoção de mães que escolheram ter filhos através do parto humanizado. A exposição vai até o dia 7 de agosto. Trazer à luz um filho é um momento de muito cuidado. E uma alternativa que as gestantes têm é o parto humanizado, que tem ganhado várias adeptas. Mas ainda não há muita informação sobre o assunto. Pensando em elucidar os casos, os projetos Gerar Consciência e Parto do Princípio se uniram para promover uma exposição de fotos em Pindamonhangaba e falar mais sobre o assunto. A coordenadora Ana Luísa Maier está comigo e vai falar sobre o intuito da exposição. Qual que é, Ana Luísa?
Bom, essa exposição fotográfica, ela é uma iniciativa da Rede Europeia de Associações de Parto e esse ano ela traz como temática o apoio contínuo e o cuidado empático no parto, não só como uma questão de saúde pública, mas como um direito de toda mulher. Então, no nosso país, existe a Lei 11.108, que foi criada em 2005, que assegura que a mulher tenha um acompanhante de sua livre escolha durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. É esse o apoio contínuo a que a gente se refere. Infelizmente, essa lei ela não vem sendo cumprida em muitas maternidades e hospitais do país, o que acaba repercutindo em alguns prejuízos, tanto físicos quanto emocionais e psicológicos para a mãe e até mesmo para o bebê. E como foi a captação das fotos da exposição? Bom, as fotos foram feitas através de uma chamada da Parto do Princípio nas redes sociais e qualquer mulher do país todo pôde participar. Obrigada, Ana Luísa. A exposição está no Shopping Pátio Pinda e vai até o dia 7 de agosto. Camille Dornelles, repórter setorial. Os motoristas que trafegam na rodovia Presidente Dutra já sentem no bolso o aumento da tarifa de pedágios. Os novos valores já estão em vigor no mês de agosto. Reajustes variam entre 6% a 16%. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou o reajuste da tarifa de pedágio em todos os trechos da rodovia Presidente Dutra, via que liga Rio de Janeiro a São Paulo. A lei dos caminhoneiros, sancionada pelo governo em março, impôs aos motoristas um reajuste extra na tarifa. O reajuste autorizado é 8% maior que a inflação do período medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Os novos valores passam a vigorar a partir do dia 1º de agosto. Os reajustes variam entre 6,9% e 16,8%. Segundo resolução publicada no Diário Oficial da União, nas praças de Moreira César, o pedágio para carros passa de R$ 10,90 para R$ 12,70. Em Guararema, o valor a ser pago pelos motoristas sobe de R$ 2,70 para R$ 2,90. Na Praça de Jacareí, os motoristas vão desembolsar R$ 5,30. Antes, o valor cobrado era de R$ 4,80. Já os motoristas de caminhão e ônibus pagam R$ 38,10 nas praças de Moreira César, R$ 9,30 em Guararema e R$ 16,80 em Jacareí. Com 402 quilômetros de extensão, a Dutra foi concedida para iniciativa privada com o objetivo de exploração da infraestrutura pelo período de 25 anos. A concessionária começou suas operações em 1º de março de 1996. Mesmo com a crise econômica nacional, alguns setores conseguem registrar crescimento. A alta das franquias no Vale do Paraíba é destaque nacional no setor. Veja no comentário do advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, a procura por franquias no Vale do Paraíba supera a média nacional. Só em São José dos Campos e também na região ali no entorno, Jacareí, o crescimento foi de 7,7%. E em São José, a quinta cidade da região, no estado, aliás, o crescimento foi de 19%. Jacareí foi ainda maior, 21% o crescimento. Bom, isso decorre da situação de crise também, né? As pessoas perdem o emprego e tentam uma iniciativa. Mas é preciso muito cuidado para não dar um tiro no pé, porque é preciso conhecer o negócio que vai abraçar, é preciso ter paciência, é preciso ter um capital de giro que dê suporte ao negócio até que se consolide. O modelo de franquia é bem procurado porque dá uma certa tranquilidade, dada a experiência que o franqueador tem no ramo, de modo a passar esse know-how para aquele que está pretendendo fazer o investimento. Mas todo cuidado é pouco, né? Como eu já disse, é preciso cautela, porque senão a coisa pode naufragar e fechar o negócio às vezes é mais difícil do que abrir. A partir desse mês, quem for pego pichando muros na cidade de Taubaté vai receber multa. Na cidade, o vandalismo é tanto que até carros parados e árvores são vítimas dos pichadores. As multas podem chegar a R$ 15 mil.
Muros pichados não são paisagem incomum nos centros urbanos, mas a partir desse mês, os pichadores da cidade de Taubaté vão ter que pagar caro por esse tipo de vandalismo. Isso porque uma lei aprovada no último dia 17 vai aplicar multas a quem for pego e elas podem chegar a R$15 mil. O programa anti-pichação do vereador Rodrigo Digão foi aprovado pela Câmara e pelo prefeito e proíbe o ataque a diversos estabelecimentos, também a veículos e árvores. Além disso, locais que comercializam tintas spray serão obrigados a registrar os dados pessoais e endereço de quem comprar o produto. A Prefeitura diz que vai recuperar os muros pichados em parceria com a iniciativa privada e intensificar a fiscalização das câmeras de segurança. O valor da multa vai depender do local pichado e do número de ocorrências que o infrator já tiver cometido. A penalidade chega a R$15 mil para aqueles mais abusadinhos, que picharem prédios públicos e prédios tombados. A reforma da rodoviária nova de Taubaté já deu seus primeiros passos. A empresa responsável pela obra detectou que parte da estrutura local está totalmente comprometida. Na rodoviária nova de Taubaté, trabalhadores já estão com a mão na massa. E com apenas 2 meses desde o início da reforma, laudo técnico realizado aponta que 25% do telhado da rodoviária está comprometido. A recomendação por parte dos engenheiros especialistas é substituir e recuperar o telhado ou retirar totalmente a cobertura do local. Em fevereiro deste ano, a rodoviária nova de Taubaté foi interditada após a queda de parte do telhado. Foram detectados pontos de corrosão e algumas fissuras nas telhas de concreto, o que oferecia riscos à população. Atualmente, os usuários da rodoviária são atendidos na área externa do local, onde foram instaladas algumas tendas e uma pequena estrutura para a venda de passagens. Vamos para um breve intervalo e logo depois você vai ver. Call Center está na lista das principais reclamações do Procon. Para tirar dúvidas do direito do consumidor, vamos conversar com o advogado Juliano Araújo. E ainda, Festival de Inverno Campos do Jordão atrai muitos turistas para a Serra da Mantiqueira. Voltamos já. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico.